Fala aí, pessoal de Campina Grande, na Paraíba e do entorno aí. Receba um grande abraço aqui de Minas. Eu sou o professor Rodrigão, focado na sua farda, focado na sua aprovação. E aqui eu vou fazer com você uma série de vídeos para que nós possamos revisar juntos a parte de direito constitucional, tá bom? O foco vai ser em resolução de questões da IDECAM. Inclusive, esse nosso treinamento tem 5 questões da banca e eu vou delinear com você alternativa por alternativa para que você consiga entender e memorizar. Aqui no canal não tenho aulas, são treinamentos. Por quê? É um tripé. O que cai, ou seja, como é abordado e como você faz para memorizar. Por isso eu te garanto, fique até o final, porque ao final desse treinamento aqui, você vai sair dominando o que eu vou trabalhar com você, tá bom? Seja muito bem-vindo e eu tenho uma honra de estar junto com você. Lembrando que esse material está aqui na descrição. Então, vamos para cima? Tem que vibrar. Olha cá. Então, uma capa de slide especial para vocês aí. E vamos para cima aqui. Meus contatos, né, no Instagram, professor.rodrigão. No YouTube, professor Rodrigão. Vamos para cima. Bora lá. Olha aqui. A respeito das associações, é correto afirmar que... Então, nós sempre fazemos 3 marcações. Aqui nós vamos fazer 2. Quais são as 3, Rodrigão? A primeira deveria ser a legislação, só que ela tem implícita aqui em associações, tá bom? Esse daqui é o assunto. Qual é a legislação que tem implícita aqui, Rodrigão? Constituição Federal. Constituição Federal trata sobre esse assunto aqui, tá? A terceira marcação vai ser o comando. O comando é o que está mandando fazer. Então, portanto, alternativa correta. Vamos lá, então. A liberdade de associação é plena e restrita. Certo ou errado? Errado. Tá? Isso aqui é um assunto muito recorrente, então vamos dominar logo. Ó. A liberdade de associação é plena? Sim, é plena. O erro está falando que é irrestrita. Por que não é, Rodrigão? Ótimo, vamos lá. Porque é plena, só que é vedada, ou seja, é proibido a de caráter paramilitar. Ou seja, é como se fosse uma associação que tivesse características militares e não pode, tá bom? Você não pode fazer, por exemplo, a associação dos moradores armados do seu bairro aí, não pode. Por isso que é vedada de caráter paramilitar. Pronto, já domina essa daqui, vedada de caráter paramilitar. Isso é muito recorrente. Bora lá então. Eu vou até passar um marca-texto aqui para reforçar aí junto com você. Lembra, viu? Deixa o like aí e vamos para cima. Então, vedada a de caráter paramilitar. Beleza. Item 2, B. Decisão judicial passível de reforma pode dissolver uma associação. Certo ou errado? Errado. Tá bom? Por quê? Se é, deixa eu pegar aqui de vermelho, se é passível de reforma, ou seja, a decisão pode ser o quê? Revista. Se a decisão pode ser revista, dissolução, o que é, Rodrigão? Dissolução é extinção, tá bom? Então, extinção. Extinção de associação não se dá por decisão que pode ser revista. Isso caracteriza o quê? Suspensão. Já a extinção de associação tem que ser por trânsito em julgado, tá? Ou seja, que não cabe mais recurso. Vamos entender isso dali, eu vou anotar e vou esquematizar para você. Vamos lá então. Olha aqui junto comigo. Ó, então, as associações, isso, deixa eu pegar, pode ser de azul mesmo, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Aqui eu tenho 2 coisas, então pega aqui de preto, ó. Compulsoriamente dissolvidas, certo? Ou ter suas atividades suspensas por decisão de quem? Por decisão judicial. Então, nesses 2 casos aqui, ou compulsoriamente dissolvidas ou suspensas, elas vão ter o quê? Que ser decididas por juiz. Isso daqui é muito importante, tá? Vai ser por ordem judicial. Muito bem. Exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, exigindo-se
o quê? Em qual caso? No primeiro caso. No primeiro caso, trânsito em julgado. Ou seja, que não cabe mais recurso. Deixa eu só explicar para você o que significa o termo trânsito em julgado. Imagina o seguinte, todo o processo ele tem um trâmite, concorda comigo? Ou seja, ele vai andar. E se na primeira instância manteve a extinção, vai para a segunda instância que pode recorrer. O juiz da segunda instância lá do TJ manteve a dissolução. Vai para o STJ, por exemplo, e mantém a dissolução, aí ela chegou o quê? Em trânsito em julgado, ou seja, caminhou nas 3 possibilidades de recurso. Agora não cabe mais, tá? Se a falar, como no caso aqui da questão, falar de uma decisão que pode ser reformada, aí exatamente a parte de interpor recurso. Só que, para que haja extinção, tem que ser considerado o quê? Trânsito em julgado. Rodrigão, como é que eu vou saber se vai dar trânsito em julgado ou não? A questão ela vai trazer, como ela já está mostrando os termos aqui para a gente, beleza? Vamos lá para a gente finalizar esse detalhe aqui, ó. Então vem, exigindo-se no primeiro caso. Aí vamos pegar aqui o marca-texto. Primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Compulsoriamente dissolvida. Então, para que haja dissolução, tem que haver o quê? Trânsito em julgado. Agora, eu pergunto para você, para que haja suspensão, vou pegar aqui, pode ser desse verdinho mais claro. Ó, mais claro, isso. Para que haja suspensão, tem que haver trânsito em julgado? Não. Suspensão não precisa de trânsito em julgado. Eu vou colocar assim, ó, trânsito em julgado, tá bom? Então fica muito atento, porque o que a banca ela vai querer fazer é isso. Ela vai querer falar que existe possibilidade de dissolver a associação através de suspensão, tá? Ou seja, de decisão passível de reforma. Se é passível de reforma, não é trânsito em julgado, ou seja, ainda tem possibilidade recursal, ok? E um último detalhe aqui que a gente tem que ficar muito esperto e esperta. Olha cá, ordem judicial. Faz essa marcação aqui comigo. Na hora da prova, em vez, ó, observa que tanto em dissolução quanto em suspensão é trânsito em julgado. A diferença é que na suspensão não precisa dar trânsito em julgado e na extinção precisa. Só que no lugar de ordem judicial, a banca vai querer colocar o quê? Autoridade competente. Por ordem de autoridade competente. Certo, errado? Errado. Porque eu quero que você entenda que o termo autoridade competente, ele é amplo. Várias autoridades, elas têm competência. Competência não é inteligência. Competência é atribuição. Então, quando eu utilizo o termo autoridade competente, eu pego todas as autoridades. Um guarda municipal é uma autoridade competente. Um policial militar é uma autoridade competente. Um bombeiro é uma autoridade competente. Qual que é a competência do bombeiro? Salvar vidas, tá bom? Então, só para que você entenda. E o juiz é uma autoridade competente também para quê? Para processar e julgar. Então, quando você, caso apareça na sua prova, olha para cá, caso apareça na sua prova, a autoridade competente vai estar o quê? Errado, tá bom? Tem que ser o quê? Decisão judicial. Beleza, vamos para cima então. Vamos lá, olha aqui. Letra B está errada, letra C. Podem ter suas atividades suspensas após decisão judicial. E aí, pode suspender a associação? Deixa eu pegar aqui de vermelho. Pode suspender a associação após decisão judicial? Pode. Por que, Rodrigão? Porque não falou que deu trânsito em julgado. Tá? Após decisão judicial. Então, desta forma, o que eu tenho? Você só precisa saber que, para que se extinga, né, extinção de associação, precisa ter trânsito em julgado. Ok, trânsito em julgado. Agora, suspensão não. Suspensão é o quê? Qualquer decisão judicial.
tá bom? Suspensão é o quê? Qualquer decisão judicial. Pronto, tá? Judicial. Lembra sempre que em relação à extinção, eu estou frisando isso aqui com você para que você consiga visualizar, tá? Deixa eu pegar aqui de outra cor. Isso. Extinção, trânsito em julgado. Pronto. Correto? Então, vamos para cima. Letra D. Ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação. Certo ou errado? Errado. Tá bom? Porque o que acontece? Ó? A pessoa, ao se filiar como associado, ela confere poderes implícitos. O erro está aqui. Ó. Confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação. Errado. Uma associação só vai entrar na justiça após o que? Expressa. Então, deixa eu colocar assim, ó. Após expressa concordância dos membros. Ou após expressa autorização dos membros. Certo? Porque dessa forma aqui, o que eu tenho? A associação vai poder entrar na justiça? Vai. Porém, ela só pode entrar na justiça quando os associados concordarem, tá bom? Então, após o que? Expressa autorização dos membros, tá? E aqui eu quero trabalhar com você outra coisa que não está aqui nessa questão. O quê? Que a pessoa que filiou, né, que faz parte de uma associação, ela não é obrigada a permanecer o quê? Associado. Beleza? Vamos lá então, caveiras. Letra E. A criação de uma associação depende de autorização? Não, errado. A criação de associações independe de autorização. Independe. Tá? Inclusive, como é que a Constituição coloca? Ó, a criação de quê? De associações. De associações. Aí vem, e na forma da lei a de cooperativas, observe que eu estou colocando, estou mudando a cor, porque justamente são os assuntos, tá? E na forma da lei, a de quê? De cooperativas, independe de autorização. Então, nesses dois casos, elas o quê? Independem de autorização. Certo? Então, observa isso daqui, ó. Eu quero trabalhar esse detalhe com você. Na forma da lei, não se refere à associação, vai se referir à cooperativa. Qual que é a lógica disso? A cooperativa envolve possibilidade de ganho financeiro. Então, a Constituição e o Estado querem taxar, querem estabelecer normas para que as cooperativas possam funcionar. Agora, as associações não. As associações, elas não têm fins lucrativos. Então, dessa forma, a Constituição não determinou na forma da lei, correto? Então, muito cuidado quanto a essa parte. Associações e o que? Na forma da lei, a de cooperativas, tá bom? Show. Independe de autorização e é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Agora, vamos só retomar um ponto ali dentro de associação que eu preciso comparar com você com a parte do sindicato. Isso gosta de ser cobrado em prova e eu preciso trabalhar junto com você, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos voltar nessa parte, ó. Sobre a parte da associação, olha aqui, ó, a associação, e aqui nós vamos ter quem? Sindicato. Ótimo. Sindicato.
Associação é um direito individual? Sim. Está no artigo 5º. Portanto, é um direito individual. Isso daqui não gosta de cair em prova não, só despenca, tá bom? Enquanto que o sindicato é um direito individual, não, é um direito social. O sindicato vai estar no artigo 8º, bom? É um direito social. Beleza. O que eu preciso ficar sabendo aqui? Que a associação ela vai entrar em questões judiciais. Vou pegar aqui de azul. Isso. A associação vai entrar em questões judiciais, certo? E o sindicato também entra em questões judiciais. Muito bem. Deixa eu só escrever aquele negócio aí. Ficou separado, viu? Rapidinho. Judiciais. Ótimo. Agora, a associação vai entrar em questões extrajudiciais. E o sindicato vai entrar em questões administrativas, certo? Então, o sindicato vai entrar em questões administrativas. Rodrigão, como é que eu faço para poder acertar isso daí? Muito simples. Você vai fazer a seguinte analogia, ou seja, a seguinte associação aí, né? Aproveitar o termo. Sindicato, primeiro, antes de entrar na justiça, ele tenta conversar com o empregador. Então, desta forma, isso é o quê? Ele entra em questões administrativas, ou seja, internas primeiro. Depois ele vai para a questão judicial. E se você memorizar o sindicato, a associação, você consegue entender por consequência. Para a associação, só vai sobrar o quê? Questão extrajudicial. Porque nem todo o processo ele é judicial. Como assim, Rodrigão? Suponhamos que nós façamos a Associação dos Concurseiros do Brasil. Aí o que acontece aqui? Nós queremos saber, por exemplo, da prefeitura aí, ou do governo federal, por exemplo, quanto que vai ter uma outra prova, por exemplo, da Polícia Federal. Nós vamos entrar em questão judicial para poder cobrar essa informação? Não, não precisa, tá? Nós podemos entrar diante do governo federal e perguntar. Isso é uma questão que extrajudicial. Agora, o sindicato entra em questões judiciais e ele vai entrar em questões do que? Administrativas. Primeiro ele tenta resolver ali dentro e desta forma você consegue acertar, tá bom? Um último detalhe aqui, muito importante, é o seguinte. A associação ela precisa da autorização expressa dos membros. Beleza, para ela poder entrar na justiça. O sindicato não precisa. Porque no caso do sindicato, ele serve para substituição processual. Ou seja, quando no sindicato você elege alguém, você de fato, no sindicato, dá a esta pessoa direito de te representar. Portanto, o presidente do sindicato, por exemplo, não precisa pedir a sua autorização para ele poder reivindicar salários, tá bom? Cobranças ali, aumento de salário. Então, desta forma, eu quero que você entenda que a associação precisa da autorização dos membros? Precisa. Sindicato? Não. Em relação à parte de entrar com ações, o sindicato ele vai entrar em questões judiciais e administrativas. A associação em questões judiciais e extrajudiciais. É isso que você precisa dominar, tá bom? Rodrigão, na hora da prova, eles podem querer cruzar essas informações? Com certeza. Como assim, ó? Pra gente fechar aqui. Ó, na hora da prova, eles vão colocar assim, ó. A associação vai poder entrar em questões judiciais e administrativas. Certo ou errado? A associação vai entrar em questões judiciais, só que ela vai entrar em questões administrativas? Não. A associação não vai entrar em questões do que? Administrativas. Vai entrar em questões extrajudiciais. É isso que eles vão fazer e você não vai errar, viu, Caveira? Estou trabalhando isso aqui tudo detalhado com você. Espero que você esteja gostando. Por isso que eu peço, deixa o seu like. E o like com certeza ajuda demais o YouTube levar esse vídeo para outras pessoas. E com certeza eu quero estar junto com você. Beleza? Vamos lá então.
Olha aqui. Vamos para a próxima questão? Qualquer dúvida pode deixar aí, tá bom? Vamos lá. Ó, questão 2. Considere os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional e assinale a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Olha aqui, agora nós vamos providenciar as 3 marcações. A primeira delas é na legislação. Qual que é a nossa legislação? Texto constitucional. Beleza. Ou seja, dentro da Constituição. Qual é o assunto? O assunto são os direitos e garantias fundamentais, artigo 5º ao 17. Você pode até colocar assim, ó. Artigo 5º ao 17. Ok. E está pedindo o quê? A resposta certa ou a resposta errada? Resposta incorreta. Então, você vai e faz a marcação desta forma e você tem toda a questão na sua mão, de forma objetiva. Porque se você precisar pular a questão, você já volta sabendo o que ela cobra. Beleza? Então vamos lá. Então, isso é uma ferramenta para poder otimizar seu tempo. Olha aqui, letra A. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Certo ou errado? Certo. E nós estamos buscando o que? A alternativa incorreta. Ok? Então, olha aqui, alternativa incorreta, letra A, certinha. Viu? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Resguardado o sigilo da fonte. Olha aqui. Sigilo da fonte, ou seja, eu não preciso revelar quem foi a pessoa que me passou aquela informação. Isso daqui é o trabalho do jornalista. Então, desta forma, o que vai acontecer aqui? Ele pode dar informação, mas ele não é obrigado a revelar a fonte. E dessa maneira existe o sigilo. Agora, sigilo da fonte é diferente de anonimato. Vamos anotar isso aqui, porque a Constituição proíbe o anonimato, mas assegura o sigilo da fonte, tá bom? Bora lá, então, olha aqui. Então, coloca aqui junto comigo, deixa eu só terminar de fazer a marcação toda aqui em sigilo da fonte. Ok, o que acontece? É permitido o sigilo da fonte? Sim, só que é vedada o quê? A parte em relação ao sigilo da fonte anonimato. No caso é vedado, ao invés de vedada. Né? Bom, vedado o anonimato. A pessoa precisa se mostrar, tá? E anonimato, por sua vez, é diferente de sigilo da fonte. Sigilo da fonte é permitido? Sim. Então, esse aqui é permitido pela Constituição Federal. É isso que a gente precisa saber, tá? Bora lá. Qualquer dúvida pode deixar aí. Letra B. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Certinho, viu? Daqui tranquilo pra gente, ó. São assegurados. Ó, assegurado tá aqui, então vamos destacando. Nos termos da lei, a proteção, a participação individual em obra coletiva. Então, me dá um exemplo aí de proteção à participação individual em uma obra coletiva. Isso daqui, exemplo, eu tenho um livro que pode ser escrito por várias pessoas, eu tenho um CD de música aí que tem vários artistas lá tocando e cantando. Isso é o quê? É uma participação individual numa obra coletiva. Aí o inciso fala o seguinte: inclusive nas atividades desportivas. Então, o futebol, por exemplo, né, é um jogo de quê? De participação individual em uma obra coletiva. Um grande abraço aí, né, para os meus amigos flamenguistas. Sem apego, tá? Isso aqui é só uma zoeira de um palmeirense que está muito satisfeito e feliz aí. Mas vamos para cima, esquece esse negócio aqui, viu? Então, desta forma, vamos voltar aqui. Eu tenho que é assegurado que a participação individual em uma obra coletiva, certo? E o que? Deixa eu pegar aqui de laranja. A reprodução da imagem e voz humanas.
inclusive nas atividades desportivas. Então, eu tenho dois direitos aqui, ó. Isso daqui é a parte de quê? De fiscalização, viu? Então, eu tenho, ó, item 1 e item 2. Isso daqui, o que? Decorre dos direitos autorais. Anota aí. Decorre dos direitos autorais. Certo? Isso daqui é importante porque os direitos autorais, eles não têm uma duração específica para a pessoa poder aproveitar, ou seja, para a pessoa poder ganhar dinheiro com aquilo que ela fez. Já a parte do invento industrial, isso aqui é uma observação importante. Vamos colocar assim, ó. OBS, né? Isto, OBS. Então, direitos autorais são diferentes dos inventos industriais. Inventos industriais. Por que são diferentes, Rodrigão? Porque nos inventos industriais o privilégio ele é temporário, viu? Então, desta maneira, nos inventos industriais o privilégio ele é temporário. Ou seja, a pessoa vai poder ganhar por um tempo dinheiro com aquela invenção, porém depois o Estado vai quebrar a patente. E aí por isso que fala privilégio temporário para a sua utilização. Já nos direitos autorais, esses direitos são transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então vamos só anotar isso daqui para a gente continuar fixando, ok? Então, ó, direitos autorais, eles são transmissíveis aos herdeiros. São transmissíveis aos herdeiros. Certo? Muito bem. Então, grava muito bem essas duas palavras aqui, porque eu tenho, vou pegar aqui de amarelo, ó, isso. Nos inventos, nos direitos autorais, os direitos eles são transmissíveis aos herdeiros, enquanto que nos inventos industriais nós vamos ter privilégio temporário. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí, Caveira. Vamos para cima. Olha aqui, letra C. São a todos assegurados, mediante o pagamento das respectivas taxas, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Certo ou errado? Errado. Tá bom? Porque o que eu tenho aqui, ó? Essa daqui é campeã em prova, tá bom? Aqui é o nosso gabarito. Porque onde que é o erro? Mediante o pagamento de taxas. Não existe pagamento, tá? Então, são gratuitos a todos, independente. Então, gente, isso, quase não sai aqui, independente, isso, do pagamento de taxas. O que eu tenho? Obtenção de certidão em repartição pública, certo? Obtenção de certidão em repartição pública para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ok, você quer esclarecer. Rodrigão, me dá um exemplo disso daí. Certidão de quitação eleitoral. Você quer esclarecer para alguém que você votou, que você está ok com a justiça eleitoral, correto? Então isso daqui paga quanto? Nada. E só para a gente finalizar esse detalhe aqui, ó, eu sei que aqui já está batendo meia hora de treinamento. Ainda temos, salvo engano, mais 2 ou 3 questões aqui, mas eu não estou preocupado com o tempo. Eu quero te explicar com maior clareza, viu? Então fica aqui e vamos para cima. Bora lá. O que acontece? Bora pegar aqui. Eu tenho o quê? É gratuito a todos. Então, gratuito a todos. Isso. O direito de petição. Então, tem direito de petição. Isso não gosta de cair em prova, não, viu? Eu falo assim, só despenca. Direito de petição. Certo?
E eu vou colocar aqui de azul, obtenção de certidão. Obtenção de certidão. Ok. Qual que é a lógica aqui? O direito de petição em repartições públicas, certo, também, para a defesa de direitos. Ótimo. Defesa de direitos. Muito bem. Obtenção de certidão também, tá? Então, vamos aqui, defesa, opa, isso, defesa, deixa eu só fazer isso aqui, parece que, isso, parecendo um B, né? Defesa de direitos, vamos lá. Além disso, o que que eu tenho? Qual que é a diferença agora? A petição é contra ilegalidade ou abuso de poder. Deixa eu só voltar ali para sair esse bugzinho aqui. Ah, isso. Vai ser o quê? Contra ilegalidade. Isto. Ilegalidade. Ótimo. Ou o quê? Abuso de poder. Isto. Abuso de poder. Então, eu quero que você entenda, por exemplo, que a petição é um pedido. Suponhamos que você vai na prefeitura da sua cidade e você é mal atendido ou mal atendida. Você vai na ouvidoria e protocola lá o quê? Uma petição, que é um pedido para a defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Você vai falar, ó, eu quero que vocês olhem a conduta do funcionário tal, porque no dia tal, na hora tal, a postura dele foi incompatível com o cargo que ele ocupa, ele me distratou. Então você faz um pedido para que se olhe, por exemplo, a conduta de um funcionário público, tá bom? Agora, a certidão é para quê? Para esclarecimento de situações de interesse pessoal, ok? Então, só para a gente fechar aqui, ó, esclarecimento, vou pegar aqui, ó, aqui de marrom, isso. Então vai ser para esclarecimento, isso, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Eu preciso que você grave isso daqui, porque é essa a diferença das duas, tá bom? Enquanto que, deixa eu pegar aqui de preto, ó. Enquanto que na petição eu tenho uma ilegalidade, eu tenho um abuso de poder, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui para isso, corrigir. Na certidão, eu quero o quê? Esclarecer uma situação de interesse pessoal, tá bom? Então, essa diferenciação é muito válida. E paga quanto? Não paga nada, é gratuito, beleza? Vamos para cima então. Letra D. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ok. Isso daqui nós precisamos fazer uma marcação, porque esse inciso, salvo me engano, vai ser o inciso 33 do artigo 5º, ele gosta de cair em prova, como apareceu aqui para a gente. Então, aqui, qual que é o assunto desse inciso? Né? Vai ser o quê? O direito de informação, tá bom? Então, todos têm direito a receber informações. E nós temos dois tipos de informação. Primeiro tipo, qual é? De interesse particular. Segundo tipo de informação, interesse coletivo ou geral. E essas informações elas serão prestadas no prazo da lei. Ou seja, dependendo do tipo de informação, vai ser uma quantidade de tempo diferente. Por isso que não faz sentido ser na forma da Constituição e sim na forma da lei, porque não tem como a Constituição saber qual é o tipo ou quais são os tipos de informação. Tamanho ficar um calhamaço enorme, ninguém dá conta de estudar.
Então, por isso que é o quê? Esse direito de informação vai ser no prazo da lei, porque a depender do tipo, ou seja, do grau de complexidade de informação, vai ser pedido um tempo maior. Agora, caso essa informação seja pedida legalmente e ela não tenha sido dada a resposta, vai ser o quê? Crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade, Rodrigão? Só comete crime de responsabilidade quem faz parte da administração pública, tá bom? Importante que você consiga fixar esse nome aí pra gente. Então, crime de responsabilidade. Existe crime comum que todos nós podemos cometer, um assalto, ok? Né? Agora, crime de responsabilidade só comete quem está na administração pública, tá bom? Com esse detalhe pra gente, ó. Então, sobre pena de responsabilidade, pena de responsabilidade, muito bem, ressalvadas, aí pega aqui, ó, ressalvadas, o que? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, observe o seguinte, a Constituição começa dizendo que todas as pessoas têm direito à informação, e tem mesmo. Só que eu pergunto para você, a Constituição autorizou limitar o acesso à informação? Certo ou errado? Fala para mim, Caveira. Hã? Certo. A Constituição limita, ela autoriza a limitar o direito de informação. Em quais? Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, exemplo, aqui em Montes Claros, a cidade que eu moro, né, obviamente, o que acontece? Houve um tempo em que estava tendo uma falta de água muito grande. E as pessoas queriam saber qual que era o percentual da barragem. Só que essa informação não era passada para não gerar uma histeria e pânico, para evitar que as pessoas saíssem da cidade, enfim, ia dar uma confusão muito grande. Então, desta forma, existem algumas informações que vão para sigilo, tendo em vista o quê? A segurança da sociedade e do Estado. Então, para a gente poder fechar, a Constituição assegura o acesso de informação? Assegura. Ok. Quais são os tipos de informação? Informação de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. E essa informação será prestada no prazo da lei. Sob pena de quê? Repete aí, sob pena de responsabilidade. Muito bem. E aí o quê? Ressalvadas o quê? Aquelas cujo sigilo seja imprescindível para quê? Falei? Segurança da sociedade e do Estado. Muito bom. Bora lá. Tá aprendendo aí, né, Caveira? Bora lá. Show de bola. Questão número 3. Isso. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que... Então, bora lá. Qual que é o assunto? Nós não temos aqui a legislação, né? A EDECAN, ela gosta de ir direto. Então, o assunto é o quê? Direitos e garantias fundamentais. É o quê? Artigo 5º ao 17. Muito bom. Agora aqui, ó, qual é a legislação que está implícita aqui? Constituição Federal de 88. Viu direitos e garantias? Pode cravar lá, tá bom? Constituição Federal. Está pedindo o quê? A resposta certa ou a resposta errada? É correto. Beleza. Então é correto afirmar. Letra A. O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Isso daqui, essa que nós vamos deixar em aberto, com um certinho cortado, porque o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal a cuja criação tenha manifestado adesão, ou seja, se o Brasil concordou em fazer parte, ok? Ele não vai concordar com o tribunal que ele não tenha participado, ok? Então, dessa forma, eu vou deixar essa questão aqui, o que? Essa alternativa, né? Para daqui a pouquinho, para a gente ver se ela está correta ou se ela está errada, tá bom? Então, assim, ó, o Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Errado, porque ele pode se submeter ao que ele tenha concordado, viu? Então, faz essa marcação desse jeito. Ficou com dúvida na alternativa, tá sabendo que ela está certa e quer olhar as outras, faz isso. Vamos lá. Letra B. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo? Tá bom? Isso daqui, né? Letra B, ó, nós estamos buscando o quê? A alternativa correta, então a A vai estar errada, né? Letra B é o nosso gabarito, tá?
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, está na Constituição. A pessoa, ela o quê? Imagina que esse aqui, ó, a pessoa lá, o cidadão. O cidadão ele já pode usar dos direitos que estão na Constituição. Isso que é a aplicação que imediata. Na hora da prova, eles vão querer colocar o que? A aplicação imediata. Eles vão tirar o i. Então, como é que seria o imediata? Imagine que eu tenha a Constituição Federal de 88. Vai ter aqui no meio do caminho uma lei complementar para regulamentar o direito. E só depois o cidadão vai poder o quê? Utilizar, tá bom? Só que a Constituição assegura que é o quê? A aplicação ela é imediata, ao invés de imediata, tá bom? Então, eu vou só fazer simples para você saber que isso daqui está errado. Agora, vamos retomar aqui, ó. Então, entenda que o Brasil não se submete à jurisdição de tribunal penal. Por que a banca considerou errado? Porque o Brasil ele se submete à jurisdição de tribunal penal internacional, o quê? Cuja criação tenha manifestado adesão. Ou seja, quem é que tenha manifestado? O Brasil, ok? Tenha manifestado adesão. Ok. Vamos lá, então. Letra C agora. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição excluem outros decorrentes da norma legal? Errado. Tá? Isso aqui é muito importante. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem, viu? Inclusive, essa é uma das características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são exemplificativos, tá? Ou seja, existem os que já estão dentro da Constituição, porém podem haver outros. Então, por isso que não excluem os direitos. Bom, então, os direitos e garantias expressos nessa Constituição excluem outros? Não, não excluem. Isso que está previsto lá, tá bom? Por quê? Aqui, isso aqui é uma das características dos direitos fundamentais, porque eles são o quê? Exemplificativos. Então, ao afirmar que os direitos fundamentais são exemplificativos, qual que é a lógica disso? Os direitos que estão na Constituição Federal, ok, eles são exemplos de direitos fundamentais, porém podem haver o quê? Mais direitos. Então, caso apareça algum outro tipo de direito lá, sei lá, exemplo, direito interplanetário, sei lá, o que vai acontecer aqui? Pode ser inserido? Pode, mas pode ser inserido em função que desse dispositivo aqui ao falar que não excluem outros. Ficou claro? Então é muito importante você entender isso daqui e memorizar, tá bom? Vamos para cima, Caveira. Tá gostando do treinamento? Deixa o seu like aí, o seu comentário. Falei de qual cidade que você é, porque eu tenho um carinho muito grande, uma alegria enorme de estar junto com você, tá bom? Bora lá então. Olha aqui, então, letra C está errada. Muito bem. Agora vamos lá. Ó, letra D. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalem à medida provisória. Errado. Porque não equivalem à medida provisória, equivalem à emenda constitucional. Então, equivalem à emenda constitucional. Certo? Como é que funciona isso então, Rodrigão? Anota aí junto comigo, porque aqui eu tenho um macete infalível para você acertar esse tipo de questão. Beleza? Bora lá então. Ó. Então, os tratados e convenções internacionais. Vamos pegar aqui de preto, ó. Vamos lá. Então, os tratados e as convenções internacionais, certo? Esses tratados e essas convenções internacionais, elas precisam ser sobre direitos humanos, certinho? Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, aprovados em cada casa do Congresso, do Congresso.
Quantas são as casas do Congresso Nacional? 2, viu? Então, quais são essas casas? Vamos pegar aqui, ó. Em cada casa, eu tenho a Câmara dos Deputados, certo, Caveira? Mais o que? O Senado, viu? Então, desta forma aqui, em cada casa do Congresso Nacional, o que eu tenho aqui? Vai ter que ser votado 2 vezes, tá? Em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, em cada casa do Congresso, você precisa ter 3/5 dos votos, tá? Então, aprovados em cada casa do Congresso por 3/5 dos votos, né? E vão ser votadas quantas vezes? Em 2 turnos. Então, em 2 turnos, certo? E aí sim eles serão equivalentes o quê? Eles serão equivalentes à emenda constitucional. Muito bem. Então, como é que funciona isso daqui, ó? Vai votar quantas vezes? 2 turnos. Então, vão ser votados em 2 turnos, ou seja, vota uma vez aqui e vota outra vez aqui. Vota uma vez aqui e vota outra vez aqui. Então, no final, são 4 votações, tá bom? Agora, qual é o quórum que precisa ter? 3/5. E isso daqui eu tenho um macete para você, tá bom? 3/5 dos votos dos respectivos membros. Isso aqui é muito importante, porque quando eu falo membros, eu me refiro à quantidade total de eleitos, tá? Então, na hora da prova, eles vão querer colocar 3/5 dos presentes. Não, tá bom? Por exemplo, lá no Senado são 81 senadores. Então, se forem presentes para fazer, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional, porque esse é o rito, né, de emenda constitucional, ou seja, inserir um novo direito na Constituição, para aprovar uma emenda constitucional, se fosse os presentes, seria facinho para poder fazer isso. Só que não. Agora precisa de 3/5 dos votos dos membros, ou seja, do total. Então, o 3/5 é mais de 60%. Então, o que? Seriam o quê? Cerca de 43, 44, 45 senadores por aí para serem favoráveis. Então, é muito mais da metade. Beleza? Então, bora lá. Então, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Rodrigão, como é que eu faço para poder memorizar essa fração? Simples, eu vou te mostrar um macete agora, é um macete TQV. Tem que vibrar. Então vamos lá. Como é que é isso, Rodrigão? Olha aqui. Você vai pegar a palavra emenda, certo? Emenda. Escreve ela aí, emenda. Toda vez que você olhar para um E, você pode associar ele com um 3. Como assim? É um 3 invertido, certo? Então, a mesma coisa de fazer assim, ó, 3. Ok. Depois você vai contar as letras. Então, depois sem o E, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 3/5. Então, isso não tem erro. E eu te falo o seguinte, só você que realmente quer ser guarda municipal aí, você quer a farda, você sabe o tanto de importância de macete e de coisa para poder facilitar o seu estudo. Por isso que eu falo, tem que vibrar. Cada vez que você chega perto da sua aprovação, da sua farda, você tem que vibrar mesmo, você tem que dar o sangue, tem que ser feliz. Se você estiver fazendo um estudo muito burocrático aí, eu estou estudando, né? Mas não estou muito empolgado. Ok, às vezes é cansaço. Então, cuide da sua alimentação e pratique exercício. Agora, se você está simplesmente fazendo aí por fazer, pare com isso e faça de corpo e alma. Se dedique de verdade, porque você tem condição de ser aprovado, de ser aprovada. E eu estou firme e forte junto com você, tá bom? Bora lá então. Então, 3/5
Então, dessa forma aqui, esses tratados, se forem aprovados seguindo esse rito aí, eles serão equivalentes a quê? Equivalentes à emenda constitucional, ok? Então, dessa forma, a gente fecha aqui, ó, essa questão número 3. Então, deixa eu pegar aqui, ao invés de marca-texto, vou pegar de caneta, isso, e vermelha. Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalem à medida provisória? Não. Equivalem a uma emenda constitucional. Tá bom? Bora lá. Letra nada, né? Questão 4, agora a penúltima. Bora lá. A Constituição Federal de 88, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assegura no artigo 5º que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de, aí vem exceto. Então agora aqui já tem, né, todos os termos que a gente precisa. Então, Constituição Federal é a nossa legislação. Muito bem. Dentro da Constituição, qual que é o assunto? Eles querem dentro aqui o artigo 5º no inciso 11. Então, o inciso 11 fala que o quê? Sobre a casa. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo, tá? Ok, da pessoa. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Na hora da prova, eles podem querer, como colocar isso aqui no alternativo, eles vão querer colocar assim, sem o consentimento do proprietário, viu? Proprietário. Errado. Porque a partir do momento que você aluga a casa, você é o dono, mas o direito de moradia é da pessoa que alugou. Eu quero que você entenda isso. Não confunda moradia com propriedade. Banca adora fazer essa pegadinha com você. Então, moradia é o direito de morar, mas não significa que toda casa que você mora é sua. Entende? Por exemplo, a pessoa, você vai para um hotel, você tem direito de moradia? Tem, você está lá, você está pagando. Ok? Inclusive, quarto de hotel é casa, tá? Porque casa é lugar não aberto ao público. Só que voltando aqui para a questão, o que acontece? Não é em relação ao proprietário, porque, exemplo, quando você vai para um hotel, que é o que eu estava falando, você não é dono do hotel. Logo, você, naquele hotel ali, você não é dono, mas você tem o direito de moradia. Portanto, moradia não se confunde com propriedade. E um detalhe muito importante: moradia é um direito social previsto no caput do artigo 6º, enquanto que propriedade é um direito individual. Então, não podemos confundir, tá bom? Bora lá, então. Qualquer dúvida, deixa aí. Então, desta forma, né, deixa eu só até marcar aqui, ó, para você não confundir isso daqui. Isso aqui está errado, viu? Então, o que acontece? Então, sem o consentimento do morador, né, salvo em caso de... Aí, bora lá. Vou pegar aqui, ó, o marca-texto. Salvo em caso de... Só que aqui quase era certa. Por isso que eu falo, você tem que destacar sempre, passar aí e fazer prova, não é ler prova. Tá? Então, exceto, ou seja, está pedindo a resposta errada. Então, vamos lá, ó. Exceto em caso de quê? Flagrante para prestar socorro? Pode. Flagrante delito ou desastre? Pode. Haver risco, haver crianças ou idosos em risco, né? Isso daqui, ó, acho que essa questão até poderia caber recurso, mas enfim, durante o dia por determinação judicial. Isso daqui, por que eu falo que poderia caber recurso? Porque é para prestar socorro. Só que nós temos que ficar sempre no que está escrito na Constituição, e a questão foi muito clara também, né? Prestar socorro, flagrante delito ou desastre. Vamos até anotar, ó. Quais são as possibilidades para poder entrar na casa sem o consentimento do morador? Para prestar socorro, flagrante delito, ou seja, você viu alguém cometendo um crime, ou desastre. Essas três aqui, em que horas? Qualquer hora. Viu? Deixa eu apagar ali. Isto. E vamos colocar o que? Qualquer hora. Qualquer hora. Agora, se falou pra gente durante o dia, só vai ser o que? Por determinação
determinação judicial. Muito bem. Então é só o juiz, tá bom? Aí na hora da prova, a banca vai querer colocar o seguinte: vai ser por ordem de autoridade competente, certo? Errado? Errado, é só por ordem de juiz. Vai ser por ordem de promotor, errado. Vai ser por ordem de delegado, errado. Vai ser por ordem de oficial de justiça, errado. Então anota esses termos que eu já mencionei aqui para você não confundir. Mas é só colocar o que? Durante o dia, por ordem judicial. E outro detalhe aqui muito importante. Observa que a Constituição, ela não determinou o que? O horário de saída. Ela só determinou o horário de entrada. Anota aí. A Constituição só determinou o horário de entrada, não determinou o horário de saída. Ou seja, só pode entrar durante o dia. Rodrigão, precisa saber qual que é o conceito de dia? Não precisa, mas eu vou te falar só para que você tenha uma gordurinha a mais aí, tá bom? Então, dia, existem dois conceitos. O primeiro, enquanto houver luz natural. Segundo, né, das 6 da manhã até às 18. Então, desta forma, eu tenho o conceito de dia. Observa que a Constituição só determinou o horário de entrada. E outra coisa muito importante também sobre essa parte da moradia aí, tá bom? Observa que a Constituição também não falou o dia que pode entrar. Às vezes a questão fala assim, só pode entrar durante o dia de segunda a sexta-feira, certo? Errado? Errado, tá? Vai poder entrar durante o dia, independente do dia da semana que for, tá? Então aqui eu consigo esgotar com você toda essa parte sobre o inciso 11 do artigo 5º, tá bom? Que ele é muito precioso, muito importante. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui, porque nós vamos responder para que você tenha a maior clareza no seu estudo, tá bom, Caveira? Bora lá então. Olha aqui, vamos para a saideira. Então, ó, questão 5. A Constituição Federal, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, né, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assegura, no artigo 46, que a lei regulará a individualização da pena e adotará exceto. Então, vamos lá, ó. Primeira marcação aqui é na legislação, concorda comigo? Então, Constituição Federal. Beleza. O que da Constituição? Qual é o assunto? Direitos e garantias fundamentais. Aí vem o que também dentro? Ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará. Está pedindo a resposta certa ou a resposta errada? Resposta errada. Ok? Então nós temos o que? Um exceto aqui. Então, qual é a pena que não é permitida? Adotará a individualização da pena, entre outras. Ou seja, no inciso 46 eu tenho as penas que são passíveis de ser aplicadas, mas nós vamos buscar a que não pode ser, tá bom? Bora lá então. Olha aqui. Multa. Pode ter multa? Pode. Se já tomou multa, coloque aí nos comentários. Já tomei multa, né? Perda de bens? Pode. Privação ou restrição da liberdade? Pode. Suspensão sem interdição de direitos? Não. É suspensão ou interdição de direitos. Bom, suspensão e interdição de direitos é possível. Agora, o que então o gabarito para a gente é letra D. Ou seja, os direitos eles podem ficar suspensos ou eles podem ficar interditados, que para a gente é a mesma coisa. Exemplo disso, a pessoa que foi presa, ela tem a locomoção dela suspensa enquanto durar a pena. Ou seja, ela fica com direito à locomoção interditado ali. Agora, só que o que as bancas gostam muito de cobrar é sobre a extinção de direitos, tá bom? Não existe extinção de direitos, viu? Existe o quê? Suspensão ou interdição. Então, suponhamos que a pessoa cometeu um crime. Ela vai ter o direito à vida dela extinto? Não, tá bom? Ela vai ter o direito à locomoção suspenso. Beleza? Vamos só terminar de anotar isso daqui. Isto, 1 hora de treinamento, caveira, muito bom, né? Espero que você tenha gostando aí mesmo, tá bom? Então, show de bola. Então, OBS, aqui, ó, não existe
extinção de direitos. Extinção de direitos. Correto? Então anote isso aí para a gente finalizar. Então, pessoal aí de Campina Grande ou no entorno, espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso treinamento aqui de revisão. Esse é só o primeiro vídeo da sequência. Tenho muita alegria de estar aí junto com vocês, viu? Um grande abraço, fique com Deus, tem que vibrar. Valeu, Caveira, até mais.